Pranchas gráficas de apresentação em arquitetura e urbanismo, princípios estruturadores da narrativa visual. A pesquisa foi desenvolvida no âmbito do Programa de Iniciação Científica PROVOC, está vinculada ao Grupo de Pesquisa Linguagens e Expressões da Arquitetura, do Urbanismo e do Design, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Com o intuito de contribuir com os estudos sobre a expressão e a representação gráfica de projetos de arquitetura e urbanismo, a pesquisa tem como objetivo geral compreender a maneira como a narrativa visual das pranchas de apresentação gráfica do projeto é construída. Quais são as melhores estratégias de argumentação e persuasão para apresentar um projeto de arquitetura? Dentre os vários objetivos da expressão e representação gráfica, destaca-se a possibilidade do dialogar, comunicar ideias. Nas pranchas de apresentação do projeto, é estruturada uma narrativa composta por elementos visuais, gráficos e textuais que visam descrever a solução projetual, justificar as escolhas e, se possível, persuadir sobre a qualidade da proposta para o problema inicialmente colocado. A escolha das peças gráficas na composição da prancha não é ingênua. Cada uma delas, plantas, cortes, fachadas e perspectivas, privilegia um determinado discurso. Assim, as peças gráficas atuam como argumentos de persuasão, ou seja, consistem em peças retóricas. Os tipos de peças gráficas ainda variam conforme o seu emprego nas diversas etapas do projeto: concepção, comunicação e descrição. Na organização dos elementos visuais na prancha de apresentação do projeto, há um princípio organizador, uma malha, que indica o senso de ordem e de formalização das informações. Nesse sentido, nos interessa compreender como se estabelece a relação entre o que e como comunicar, sendo o que referente aos elementos visuais e como a forma como as informações visuais são organizadas sobre o suporte de vinculação da mensagem. Nos interessa ainda identificar se existem valores dominantes na cultura de representação de projetos de arquitetura e urbanismo. Para tanto, o recorte da pesquisa se insere no contexto dos concursos, com ênfase nos trabalhos acadêmicos finais. Como objeto de estudo, foram investigadas as pranchas vencedoras das 25ª, 26ª e 27ª edições do Concurso Nacional de Trabalhos Finais de Graduação em Arquitetura e Urbanismo, o Ópera Prima. O concurso Ópera Prima é nacionalmente um dos mais influentes e importantes prêmios acadêmicos de arquitetura e urbanismo. Assim, foi possível selecionar o material para análise com o mesmo nível de qualidade e excelência gráfica e projetual. Ao todo foram selecionados 18 projetos vencedores, totalizando 144 pranchas analisadas. A partir das análises quantitativas e qualitativas dos elementos gráficos, verificou-se que as peças que se enquadram na categoria de auxílio à comunicação foram as mais utilizadas na estruturação da narrativa visual dos vencedores, resultado que corrobora as descobertas das investigações realizadas na mesma área. Ao se analisar, dentro da categoria de auxílio à comunicação, quais os tipos de peças gráficas mais empregadas pelos vencedores, verificou-se o predomínio das perspectivas seguidas pelas maquetes. Esse resultado revela uma tendência na argumentação de privilegiar aspectos estéticos, de contraste ou continuidade, de inovação, de criatividade em relação ao contexto já existente no local de implantação do projeto. Este resultado também vai de encontro às descobertas das investigações realizadas na mesma área. Com relação à organização das informações visuais nas pranchas de apresentação, houve um predomínio de distribuição das informações em colunas. Por fim, a pesquisa identificou a existência de valores dominantes na cultura de representação de projetos acadêmicos participantes do concurso Ópera Prima, valores dominantes que se equiparam aos do contexto profissional dos concursos nacionais de arquitetura. Com relação aos elementos visuais, estes valores correspondem às peças gráficas que se encontram na categoria de auxílio à comunicação, dentre elas perspectivas e maquetes. A maneira como são trabalhadas lhes confere um alto poder de argumentação e persuasão, sendo então as peças retóricas mais exploradas pelos vencedores. Com relação à diagramação das informações visuais, predominou a adoção do grid construído em colunas. Consideramos que o estudo dos concursos oferece uma oportunidade singular para avaliar os valores da arquitetura hegemônica de um período. As investigações aqui iniciadas terão continuidade na pesquisa de iniciação científica, pranchas gráficas de apresentação em arquitetura e urbanismo, estratégias de persuasão da narrativa visual.